filha. Meu Deus, a pastora Raquel. Pai, que ela diminua e que o Senhor cresça na vida dela e através da vida dela. Grandes conquistas o Senhor já tem entregue nas mãos dela, Senhor. E o Senhor tem preparado lugares altos para a tua filha. Seja com ela, Pai. Ela tem marcas de deserto, mas também ela tem marcas de grandes vitórias. Que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado e exaltado através da vida da pastora Raquel. Seja com ela, Pai. Nós oramos e abençoamos a tua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja. No nome do Senhor Jesus, abra sua Bíblia lá em Josué. E esse tema é maravilhoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? E quando nós olhamos para esse texto, Josué, todo mundo sabe, né? É o tema da campanha, Josué 24. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem, um senhor, já numa certa idade, já encerrando a sua carreira, mas como diz Paulo, combatendo o bom combate com o exercício da fé. E nós vemos esse senhor já no final dos seus dias, e ele toma uma decisão, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse servir que ele falou não é o de adorar, é o servir de trabalhar para o Senhor, de dar o melhor dele para o Senhor. E foi um homem de história, um homem de fé, de determinação, um homem conhecido por aquilo que ele plantou durante a vida. Porque aqueles que plantam na presença de Deus, eles têm fama. E ele foi um homem famoso na presença de Deus, porque ele escolheu servir ao Senhor, adorar ao Senhor, independente de situações. Quando Deus chama ele, diz, olha, sede forte e corajoso. Então, assim, olha, tu terás muitas lutas, muitas batalhas, mas sede forte e corajoso. Porque Deus era com ele. E ele decide ouvir a voz de Deus e seguir naquela voz. E ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. E principalmente na família dele. Amém, igreja? Então, todos vocês abriram aí. Agora também preciso do recurso, sem ele, né? Vai. Eu acho que todo mundo conhece a história desse homem, né? E ele diz assim, agora pois, versículo 14, 24, 14. Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os seus vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ali ele, como chefe naquela cidade, ele chama aquele povo que estava dividido, estava, como diz uma passagem, cocheando em dois pensamentos. E muitas vezes nós estamos assim, cocheando em dois pensamentos. A gente não sabe se serve a Deus ou se serve ao sistema de hoje. E quando nós servimos ao sistema de hoje, a tendência é dar errado. E ali ele diz, olha, hoje eu faço aqui como lá em Deuteronômio, diz assim, eis que eu te proponho vida ou morte. Lá em Deuteronômio tem essa passagem. Vida é para aqueles que decidem servir ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Ele passa a ter vida. Além dele ter vida aqui, ele tem vida eterna. Porque tem muitas pessoas que acham que servir a Deus é andar aqui mal, é viver mal. E não é. Porque existe promessa para aqueles que servem, que amam ao Senhor. Quando você ama a Deus, Deus ele tem promessa para a sua vida. Mas as promessas dele é para a sua vida, a sua família também vai ter que decidir servir ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Eu vou esperar aí atrás um pouquinho, vou dar um tempo para a galera aí se ajeitar, por gentileza. Amém? E quando nós decidimos servir ao Senhor, nós escolhemos a vida.
Mas aqueles que resolvem andar em dois caminhos, ele escolhe a morte. Ah, pastora, mas tem tanta gente que vive no pecado e está vivo, mas os sonhos, os projetos e a família está morta. Porque ele está plantando isso na vida dele. E quando nós olhamos para esse homem, nós vemos um homem que, quando você lê toda a história dele, ele decide servir a Deus mesmo nas lutas, nas adversidades. E aí, quando ele chega no final da vida dele, ele faz uma proposta àquele povo. Ele diz: olha, eu estou dizendo para vocês a quem vocês querem servir. Ao meu Deus ou aos deuses estranhos, aos deuses dessa cidade. Vocês têm liberdade para escolher, porém eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele disse: eu e a minha casa trabalharemos para o Senhor. E trabalhar para o Senhor tem várias situações. Muitas pessoas, ele vai trabalhar para o Senhor e ele consegue negligenciar a família. E já tem aqueles que negligenciam a Deus por causa da família. Tem aqueles que a família deles se torna um empecilho para eles servir a Deus. E a Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, o que tiver que deixar por amor a Deus, não é digno do reino dos céus. De tão sério que é servir a Deus. Então a nossa família, nós temos que decidir que ela vai ser aquela que vai nos ajudar e estar conosco. Pastora, mas não é assim, não é tão fácil. Mas nós vamos plantar isso. E Deus, ele vai atender o nosso clamor. Esse homem, no final já da vida, você vê que logo em seguida ele vem a óbito. Mas, antes dele vir, o que ele faz? Ele toma uma decisão. E quando eu li esse texto, uma coisa me chamou a atenção. O rei Ezequias, que recebeu algo muito grande da parte de Deus. Quem era Ezequias? Era um profeta que um dia recebe um decreto de morte. Era um rei que um dia recebe um decreto de morte. E aí chega o profeta e diz: olha, arruma a tua casa, porque tu irás morrer. Olha o detalhe: arrume a tua casa. Amém, igreja? E o tempo passou. Você pode ir lá em 2 Reis 20. E o tempo passou. E aquele homem recebe essa notícia. E ele começa a chorar na presença de Deus. Ele sabia quem era ele em Deus até aquele momento. Então ele simplesmente, ele vira para a parede, ele começa a clamar ao Senhor. E ele começa a apresentar ao Senhor aquilo que ele tinha feito até aquele dia. E ele dizia: Senhor, eu andei em integridade com o Senhor, eu servi ao Senhor. E agora eu recebo essa notícia e eu não quero morrer. E aí, Deus ouve o clamor daquele homem. Essa passagem já me deu muito trabalho. Porque eu pensava: para que Deus deu vida para o homem sofrer tanto? Eu ficava pensando. Mas muitas vezes a gente passa pela Bíblia, mas não analisa. E aí aquele homem recebe de volta uma notícia. Deus usa o mesmo profeta. Ele disse: volta lá, Isaías, e diga a Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Ou a alegria doida, não foi? Pense numa alegria. Foi ótimo, não foi? Parece que foi. E aí ele recebe essa notícia, ele se alegra. Muito cuidado quando você recebe uma bênção, um milagre de Deus. Porque muitas vezes aquilo que seria um benefício se torna um malefício se você não souber usar aquilo que Deus te deu. Deus trouxe vida para ele, mas Deus tinha dado um recado: ponha a tua casa em ordem. Se Deus disse para ele colocar a casa em ordem, olha, quando Deus fala algo com você, tem gente que resiste, mas está tudo bem. Deus, ele sabe o seu amanhã. Ele sabe o seu ontem. Satanás te acusa com o teu ontem, mas Deus, ele sabe o seu amanhã. E ele disse: arruma a tua casa. Eu já vi gente aqui dizer: não, eu não tenho perigo de desviar. E hoje está desviado, fazendo coisas que talvez uma pessoa que nunca foi crente não tem coragem de fazer. Porque ele subestimou. E aí Ezequias, você achou aí Ezequias? 2 Reis 20, versículo 12. Diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã,
filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Cuidado com os presentes, viu? Cuidado com aqueles que vão parabenizar pela bênção que você recebeu. Muito cuidado, porque o grande problema dos cristãos é porque às vezes falta a vigilância. A presença de Deus, as coisas de Deus, elas são inegociáveis. Lá em 2 Coríntios 6, diz que nós não podemos ter aliança com o mundo, nem com os que são do mundo. Então, muito cuidado com aqueles que chegam até você para te parabenizar ou para te presentear por algo que você ganhou de Deus. Muito cuidado, porque isso pode criar uma vaidade, um orgulho dentro de você e causar destruição na sua vida. Então, muito cuidado. E aí diz assim: Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa e nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde eles vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia. Vieram da onde? Da Babilônia. Perguntou ele: que viram? O que eles viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não os lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa e que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Aqueles homens foram mal intencionados. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerarás, tomarão, os filhos que ainda iriam ser gerados, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias, olha o que disse Ezequias, igreja: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois ele pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Olha o que esse homem faz. Ele vem, permite que aquele povo que não era o povo de Deus entrasse na casa dele. Ele apresenta tudo o que havia na casa dele. Ele não consultou Deus. Quando você olha há tempos atrás, tudo que ele ia fazer, ele consultava Deus. Cuidado quando você deixou de consultar Deus para andar na sua própria vontade. Quando você talvez está se sentindo tão à vontade que você já não precisa mais perguntar nada para Deus. Você toma as decisões e você faz, porque as consequências às vezes são muito ruins. E aqueles homens entram na casa dele, visitam a casa dele, e eles estavam mal intencionados. E Deus, ele sabia. E ele não teve a malícia. Ele não olhou que ele era separado. O povo de Deus é povo separado. Nós somos separados de Deus. Nós não temos comunhão com o mundo e nem com as coisas que há no mundo. Nós podemos evangelizar, podemos, mas não podemos nos envolver. Cuidado com aquelas pessoas que é boazinha demais. Aí você diz assim: eu sou tão bom, fulano está passando por isso, vou levar ele para minha casa. Vou catar ele aqui pelo braço, ele vai lá para minha casa, eu vou ajudar ele. Porque Jesus não convidou ninguém para estar lá na casa dele. Ele curava, ele libertava e ele vai, siga o seu caminho, vai em paz. Amém, igreja? Mas muitas vezes a gente, sem consultar o Senhor, achando que está fazendo bem, pegamos o problema e trazemos para dentro da nossa casa. E ali o olho do diabo entra e a maldição vem. E o pior de tudo é que ele recebe uma notícia dizendo que ele iria perder tudo, que até os filhos que ele ia ter ia ser eunucos, ia servir que de escravo, ia ter, não ia poder ter filhos, porque é algo que eles faziam para que não pudesse ter mais filhos. Então até a geração dele morreria ali naqueles filhos que ele teve. Mas ele estava numa vaidade tão grande,
Ele estava tão bem que ele estava preocupado com o status de hoje. Ele estava preocupado com o bem de hoje que ele ia viver. Ele não se preocupou, ele não se importou. Ele ficou tão cego, entrou dentro dele uma vaidade tão grande, porque muitas vezes quando a gente recebe o milagre de Deus, a gente se sente entra um eu tão grande, que nós não somos capazes mais de pedir a Deus nada e consultar nada. Achamos, pô, eu sou o cara, viu? Eu estou chegado de Deus. E aí fazemos as coisas da nossa maneira e do nosso jeito. E ali ele diz, está tudo bem. Eu não estou importando com isso. Agora nos meus dias está tudo bem. E tem muito homem e mulheres de Deus andando por caminhos tortuosos, errando, porque ele não está preocupado com o futuro desse filho ou dessa filha. E muitos de nós somos exatamente o processo do passado, dos erros do passado. Muitos de nós temos sofrido a consequência do passado. Porque quando você olha na Bíblia, você vê a repetição que há. E quando você vai mais adiante, você vê o que aconteceu com o filho dele. Era rei, fez tudo que era errado, foi preso. Tudo que foi escrito aqui se materializou na vida do filho dele. Ah, mas ele já tinha morrido. Sim, mas eu quero deixar a bênção para a minha descendência. E aí quando nós olhamos para essa palavra, aí vem a memória. E hoje pela manhã nós estamos, olha, vem para a escola bíblica. Você que quer que essa palavra venha se materializar na sua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele trouxe algo sobrenatural de manhã aqui. Ele trouxe, você está aí com a revista? Ele trouxe uma revista aí? Ele trouxe uma revistinha falando sobre famílias. Falando sobre a mente, falando sobre o coração. E hoje quando nós estávamos aqui falando, o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe coisas sobrenatural neste lugar. Sabe por quê? Porque aqui é o momento que a gente tem para falar mais profundamente. Aqui ó, nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Mas o que tem a ver? Tudo a ver com a família. Porque aqui fala desde o nascimento do homem, o crescimento, a formação, e faz com que nós venhamos entender até o nosso processo psicológico e o que aconteceu nas nossas vidas, o porquê que algumas coisas deram errado, e isso nos motiva a nos consertar diante de Deus. E quando eu olho para essa palavra de Ezequias, eu fico analisando os pais que não observam as palavras que falam com os filhos, ou com o esposo, ou que o esposo, com autoridade, fala com a esposa. As palavras de maldição, elas destroem. Quando nós olhamos algo na Bíblia, que foi quando José, ele resolveu sair, apartar do genro e ir embora. Jacó resolve ir, e todo mundo conhece a história de Jacó. Foram 21 anos de trabalho ali para Labão. E um dia ele decide, eu não quero mais isso para a minha vida. Deus tem uma promessa que eu voltaria para a minha terra natal, para o meu povo. E agora chegou o tempo de eu voltar. E aí de repente ele disse, agora vamos embora. Manda as esposas dele, Lia e Raquel, arrumar a meninada, vamos embora, cata tudo que é nosso e vamos embora. E ali ele tem um encontro com Deus. E de repente, quando o sogro chega em casa, eles foram embora, ele fica alegre, que pensa no homem que fica alegre, soltando fogos para matar ele lá do outro lado. E aí ele resolve ir atrás deles. Labão resolve ir atrás deles, para você ver o poder da palavra. E quando chega lá, ele diz, olha, Jacó, fiz tudo por você, porque assim, aquele que te ofende, ele acha que fez tudo por você. E você sai da minha casa, e aí vocês ainda me roubaram. E ele disse, eu não te roubei. Eu não roubei nada na sua casa. E aí vira aquela confusão, roubei. Depois, você pode fazer, aí olhar tudo que tem aí. Pode fazer um limpo aí, uma vistoria, e veja se eu roubei. E Raquel tinha roubado. Só que Raquel estava sentada em cima daquilo que ela tinha roubado. E aí ele olha, não acha. E ele diz, mas eu tenho certeza que vocês roubaram. E Raquel disse que ela não podia levantar dali, porque ela estava nos dias
E ela não podia levantar, até mesmo porque existia uma lei, né, para quem estava naqueles dias. E aí o que acontece? Ele sai e Jacó diz assim para o sogro: se tem alguém aqui que roubou essa peça sua, ele morrerá. E aí você vê, Raquel chorou pelo filho, teve o primeiro filho, que foi um milagre. E aí Raquel vai ter o segundo filho. Logo em seguida, você pode ver de onde está a passagem, logo em seguida, Raquel morre no parto. Por quê? O poder da palavra que uma autoridade, um marido, tem sobre a família, sobre o esposo. E ali ela morre. E aí tem gente que fala, não, mas isso não existe, existe, isso é real. E aí, é tão real essa história que quando Deus, Ele quer trazer algo para nós, e Ele quer que esse algo seja confirmado nos dias de hoje, para aqueles incrédulos que não acreditam, Ele traz algo. E eu estava na minha casa essa semana, e me chegou uma notícia, e nós estávamos conversando sobre alguém lá do meu passado, da minha infância, da minha adolescência, que andava junto comigo, e essa família está num problema muito sério. Os filhos estão revoltados com a mãe. E aí a minha mãe disse algo para mim. Eu falei, mãe, essa família tem que analisar o que está acontecendo. Existe uma mágoa, existe um ódio, mãe. Tem que saber o que é isso. Tem alguma coisa errada. E aí minha mãe me liga. Tinha falado isso para minha mãe me liga e diz, Raquel, você lembra que você falou que tem algo errado? Essa jovem, ela passou a vida inteirinha tentando ser alguém naquela família. E ela é alguém, financeiramente. Financeiramente ela é alguém. E ela lutou para oferecer para os pais estabilidade, para oferecer tudo o que eles precisavam e até ofereceu. Mas dentro dela existe um bicho que de repente ele vem com tudo e ela não consegue manter aquela bondade que ela quer passar. Porque aquilo está dentro dela, aquele ódio, aquela mágoa está lá dentro dela. E tem situações que ela vive que traz à tona aquilo que ela passou lá no passado. E isso é, sabe o quê? No dia, essa senhora tem muitas filhas, mulheres, e só um homem. E uma filha vai casar. E quando uma filha vai casar é uma alegria. Para quem tem muito filho, se pudesse sair soltando fogos, é um problema a menos. E aí, tá arrumando lá tudo para o casamento, tá tudo legal, vamos arrumar, né, a festa. A gente é humilde, mas sempre dá para fazer uma coisinha. E aquela jovem, olha, tá o vestido da noiva. Que coisa mais linda! Meu sonho é vestir um vestido desse. Não tem ninguém olhando, eu vou vestir o vestido. E uma daquelas irmãs veste aquele vestido. E ela começa a olhar no espelho e dizer, meu Deus, como eu tô linda. E ela esqueceu que ela estava com o vestido. E ela ia, e olhava e rodava. E de repente aquela mãe entra dentro do quarto. E ela diz assim, sua louca, o que você está fazendo com esse vestido? E disse um monte de nome, crente. Pense numa crente. Pense numa crente que revela até o que vai acontecer daqui a um segundo com você. Crente. Xingou a filha de tudo quanto foi nome. Não achando que estava suficiente, ela disse assim, você tira esse vestido agora. Você nunca vai vestir um vestido de noiva. Você nunca vai se casar. Ela era uma jovem de 12, 15 anos. Hoje, ela é uma mulher na minha idade. Ela nunca conseguiu casar. E essa dor está dentro dela. Essa dor tortura a alma dela. E ela tenta de tudo para ser feliz. E é a pessoa mais infeliz que existe na face da terra. Eu um tempo desse a encontrei no shopping. E ela anda assim, ó. Uma mulher que tem status, anda assim. A vida dela não rompe. Ela ganha o que muitos aqui levam um ano para ganhar, ela ganha no mês. Tem dia que ela não tem o que comer. Sabe por quê? Por causa da maldição que ela carrega através de uma palavra. Porque aquela mãe, ela só olhou para aquele momento e não olhou que existe uma vida pela frente. E quantos de nós
Estamos aqui e precisamos quebrar essas palavras nas nossas vidas. Graças a Deus nós estamos na igreja a qual nós temos orado, a qual nós temos clamado, a qual muitos que entram ali comigo, Deus traz luz à verdade do que ele está vivendo e nós podemos quebrar e repreender na vida dele. Então muitas vezes nós olhamos e temos uma família fracassada, porque nós não fomos testemunho de Deus para essa família. Quantos aqui são crentes dentro da igreja? Quantos aqui toleram o filho do outro, mas não toleram o próprio filho? Quantos aqui, se alguém disser eu estou passando por isso e por isso, ele está apto a dar um conselho, mas quando o problema bate na porta dele, ele excomunga, porque ele não vigia. Esse não é o testemunho de crente. A nossa família é inegociável. Quantos têm perdido a família por causa do status? Nós vivemos uma sociedade em que de repente eu tenho um filho, mas eu descubro que eu quero trabalhar, eu quero estudar, e pouco importa se isso vai custar a vida da minha família, mas eu vou ter status, eu vou ter nome. E quando ele olha, esse filho já não ama mais a Deus. Quantos, como eu dizia aqui, nós estávamos na igreja, éramos obrigados a ir para a escola bíblica, até aí tudo bem. Aprendi muita coisa. Aprendi a ter temor de Deus. Só que um detalhe que me veio hoje, pode mudar a história de muita gente aqui. Aquele lugar que era a igreja de Cristo Jesus, depois quando eu cresci, para mim era lugar de tormenta. Era lugar de dor. Cuidado com o que você está fazendo com seus filhos. Não transforme a igreja de Cristo Jesus num lugar de dor, de sofrimento. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus é o amor. E o amor vence todas as coisas. E hoje nós aqui, eu dei o testemunho aqui, quem estava aqui. Nós íamos para aquela igreja, era tão difícil, éramos pobres demais. E ali nós tínhamos que seguir o padrão daquela igreja. Se não tivesse com a roupa X, era chamada a atenção na frente de quem tivesse. E muitos aqui viveu isso. Essa história não é só a minha. Era humilhado. E aí, você sabe o que acontecia? A escola bíblica do homem, e ele tem hora para terminar, que é o nosso líder. Nós fomos de igreja que não tinha esse tempo. Então aquele culto terminava 11h30, meio-dia. Nós tínhamos que chegar em casa, morávamos na Ceilândia e estávamos congregando em Taguatinga. A parada era longe. Então nós saíamos dali meio-dia. E aquela coisa legal que a gente recebemos, que nós recebemos ali na igreja, aquela coisa bonita do evangelho, ela se perdia quando nós chegávamos em casa. Sabe por quê? Porque o serviço tinha que sair, o almoço tinha que sair, e aquelas mães entravam, parece que em transe, parece que entrava um espírito maligno nelas, que ficava esperando no portão. E ali aquele momento lá era todo desperdiçado, sabe por quê? O cascudo rolava. Tinha que fazer a comida, a mãe nervosa fazendo a comida ali, isso é real, igreja. A mãe fazendo a comida, quando eu terminei aqui hoje, a irmã lá atrás falou para mim, eu vivi isso. Eu vivi isso. E aí, tinha que fazer comida correndo, lavar a louça correndo. Aí os pais perdiam a paciência e começavam a dizer palavras que nunca poderiam ter sido ditas. E aí aquele lugar, por que que aquilo acontecia? Porque nós saímos tarde da igreja, minha mãe ou meu pai, ou seja lá quem for, ficou nervoso e começou a atacar. E tudo que nós recebemos dentro da igreja é perdido. Porque o que é bom sai muito rápido da nossa mente. Mas o que é ruim fica. A psicologia explica isso. Não explica, Jurema? E ali, aquilo que nós aprendemos lá some e dá espaço para aquela dor que nós vivemos naquele momento. E quantos estão dentro da igreja e estão feridos por causa da igreja? E não é isso que Deus quer. Nós temos que ter temor de Deus, nós temos que ter. Mas isso tem que ser plantado pelo que os nossos pais fazem. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu não posso ir na igreja hoje. Mas nós podemos ficar horas. Ah não, eu cheguei tarde.
Eu tenho que fazer janta, eu tenho que lavar roupa, porque essa é a realidade de muita mãe. Eu não posso ir para a igreja. Tudo bem que você não pode. Deus, Ele compreende que você não pode. Mas uma coisa é você ir cuidar realmente dos seus afazeres. Outra coisa é você passar 2 horas, e o diabo faz isso. Você passar 2 horas, exatamente o tempo do culto, assistindo a televisão. Aquelas 2 horas, você perdeu. E você disse para o seu filho que aquelas 2 horas na frente da televisão é muito mais importante do que as 2 horas aqui na casa do Senhor. O psicológico dele gravou que a televisão é mais importante do que estar aqui na presença de Deus. A irmã hoje ministrava aqui e ela falava algo que nós já fizemos, eu já fiz. Que a criança está aqui dando trabalho, querendo quebrar tudo. E aí a gente pega o celular e entrega para ele. Sabe o que acontece? Ela disse, o certo era você dizer, filhinho, psiu. Olha lá, o pastor está pregando. Filho, ó, psiu, fica quieto. Ó, está sendo a palavra, está sendo ministrada. Era isso que ia entrar na cabeça dele. Mas nós damos o celular porque ele fica quieto. E aí aquilo ali se torna importante na vida dele mais do que a presença de Deus que ele ia ganhar. Mais do que a pregação, mais do que tudo. E nós fazemos no dia de hoje. E parece uma besteirinha, não parece? Parece que não é nada. Mas vai gerar consequência lá na frente. O Evangelho é lindo. O Evangelho é maravilhoso. Quando nós sabemos lidar com ele. Porque senão, em vez de bênção, ele se torna uma maldição. Quantas famílias têm perdido e diz, mas eu estou perdendo pelo Evangelho. Não, você está perdendo por imprudência. Porque você não tem servido a Deus como Ele tem mandado. Quantos lares estão destruídos por causa das contendas, das confusões, dos palavrões, da troca de ofensas. Isso é o que está sendo semeado na mente e no coração dos seus filhos. Isso é que foi semeado no coração de muitos aqui. Muitos aqui carregam a dor do desprezo familiar. Porque, e Deus, Ele testifica tanto que você vai falar, que eu chego aqui, a irmã diz, pastora, a minha sobrinha aceitou Jesus ontem, e eu fiquei tão feliz, porque a família é separada, e a mãe dela não tem paciência. O pai paga uma pensão mísera, é uma miséria o que ele paga, mas ele é aconchegante. Ele é aconchegante. Então para ela doeu a saída dele de casa, porque ele era quem era aconchegante. Mas ela, por ser muito cansada, por estar muito cheia de tarefas, quando ela vem, ela quer aconchego, ela está carente. Sai, menina, me deixa, sai para lá. Ai, que grude. Quem nunca fez isso? Eu fiz e muito, porque eu só vivia cansada. Quantos dizem, eu sou obreiro na casa do Senhor, e aí ele negocia a família, eu não tenho tempo para minha família. Eu sou ministro de louvor, eu não tenho tempo para minha família. Você tem que ter tempo para a sua família. Você tem que tirar um dia para andar com a sua família, para estar com a sua família. Você tem que tirar um dia para jogar bola com o seu filho. E isso não é só trabalhando para Deus, é no seu trabalho também. Porque senão isso se torna o seu Deus. E aí a sua família é negociada. E aí você diz essa palavra, mas você não vive. E quem é o seu Deus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele tinha o Senhor como o seu Senhor. Era o meu Senhor, era o meu Deus. Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Você tem declarado que Ele é o Senhor da sua casa, das suas finanças? Eu não posso fazer isso. Aí o diabo, ele vai minando o seu tempo, ele vai minando o espaço que você tem para servir a Deus. Ele vai quebrando os altares e fazendo isso aqui, entrando na sua casa e levantando altares de imundícia dentro da sua casa. E aí é a proposta entre bênção e maldição. E quantos os pais ensinam o caminho certinho, mas quando chega no meio do caminho, quando chega na tal da adolescência, eles dizem, agora eu não quero ir mais para a igreja. Aí eu conheço um pastor que ele dizia assim, você não quer mais para a igreja? Pois você está na minha casa, comendo do meu feijão. Então você tem que servir o Deus que eu sirvo. Mas eu não vai, porque você está comendo o meu feijão.
Quantos aqui os filhos não vêm para a igreja? A forma de você ganhar seu filho, sabe o que é? Faça um culto. Ele está debaixo da sua tutela? Ele está comendo seu feijão, seu arroz? Então você vai fazer um culto, senta aqui e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu não, você vai ouvir a palavra de Deus, porque você está dentro da minha casa, comendo do meu feijão, da minha farinha. Eu sou o provedor da casa. Senta e vamos embora ver a palavra de Deus. No primeiro dia ele vai achar ruim, no segundo ele vai achar ruim, mas vai chegar uma hora que aquela palavra vai entrar no coração dele e vai fazer algo novo dentro dele. Mas nós temos medo das guerras. A pior guerra que a gente pode levar para o lar são as contendas, as confusões, as brigas. Mas a gente levantar um altar dentro de casa é uma das melhores escolhas que nós podemos fazer. É dizer, nessa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senta aqui, você vai ouvir a palavra de Deus. Se eu ouvi uma irmã aqui, mulher, ela é a mãe e o pai. Mãe, eu não vou para a igreja, você vai agora. Não, você arruma agora e vamos. E quando chegou aqui, a palavra parece que foi exatamente para ele. Ele já saiu transformado. Entendeu, igreja? Então, se você está vivendo isso, levanta um altar dentro da sua casa. Comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar pelos seus. Não abre mão da sua família. A família é inegociável. Não negocie a sua família. Não negocie os princípios de Deus na sua vida. Seja crente antes dos seus filhos. Se você quer ter filhos crentes, seja primeiro crente. A ponto do seu filho ele ter vergonha de fazer certas coisas. Deus, desde ontem que Deus ele me chama de uma forma sobrenatural. Ontem quem esteve aqui viu o que Deus fez nesse lugar. Criança sendo batizado com o Espírito Santo. Sabe, porque Deus, Ele quer agir nas nossas vidas. Mas nós temos que ser o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que primeiro receber o avivamento, para passar o avivamento para os nossos. Se você está morto, como é que você vai conseguir levar o avivamento para a sua casa? Como que você vai conseguir mudar a história da tua casa? Se tu assistiu demais a propaganda do ó céus, ó vida, e ela entrou na sua mente, ficou na sua mente, e agora ela faz parte da sua vida. Ó céus, ó vida. Que caráter você tem para chamar a atenção do seu filho? Se a televisão te domina, se a coberta te domina, se você não pode vir no domingo na igreja porque está chovendo, mas segunda-feira você pode trabalhar mesmo chovendo. A chuva não te atrapalha, o serviço te atrapalha? Quem aqui deixa de ir para o serviço quando está chovendo? Eita, Júlio, ninguém. Porque é um compromisso que você tem. Você está passando para o seu filho que é muito mais importante trabalhar do que servir a Deus. Amém, igreja? E aí nós queremos reclamar. Então hoje Deus está falando com pessoas aqui. Nós precisamos ajustar a nossa vida. Nós precisamos trazer o avivamento. Deus falou que esse ano é o ano de avivamento. Deus falou que esse ano até as crianças serão batizadas com o Espírito Santo. Deus falou que aquele que servir ao Senhor com intimidade, com vontade, com desejo, vai ser próximo. Foi Deus que falou. E Ele vai cumprir. Mas você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a diferença. Antes de você ser um obreiro aqui na igreja, você tem que ser dentro da sua casa. Você tem que ser para os seus filhos. Você tem que ser para a sua esposa. Você tem que ser para o seu marido. Antes de você ser profeta na rua, seja primeiro na sua casa. Profetize dentro da sua casa. Começa a chotar Satanás dentro da sua casa. Começa a dizer, aqui você não tem vez. Aqui o altar é de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem tem o domínio é Jesus Cristo de Nazaré. Começa a expulsar Satanás dentro da sua casa. Mas se você se acomoda com o sistema de hoje, você está dizendo, tá legal, Satanás, pode trabalhar, fica à vontade. Rapaz, sem você dizer para ele ficar à vontade, ele já invade, entra. Imagine se você der a liberdade para ele fazer. Então, igreja,
Você quer ter realmente, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Busque Ele primeiro, seja o primeiro a servir. Que o seu filho olhe para você e veja Deus na sua vida. Se arrependa das palavras que você lançou. Se arrependa das maldições que você lançou. Se arrependa, há tempo ainda. Tainá disse algo aqui, ela disse: se eu sou o causador, eu peço perdão, Deus. E se eu sou a vítima, o Senhor me justifica e me exalta. E isso ficou aqui na minha cabeça. Se você causou, peça perdão, porque Deus, Ele te perdoa. E se você é vítima, busque ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele vai te exaltar no tempo dEle. Agora, se você ficar aos céus, ó vida, nada dá certo para mim, você vai continuar no meio, vai fechar o ano de 2020 e você ainda vai dizer tudo mentira daqueles profetas. Profeta de Deus não mente. O que acontece é que muitos não ouvem a voz de Deus. Olha, quando Isaías foi a Ezequiel dizer, dar uma notícia que era com ele, doeu nele. Rapidinho ele olhou, Jesus, ó Deus, vem cá, me socorre. Mas agora tá para lá, tá tudo bem. Não aceita Satanás roubar seus filhos. Satanás é sequestrador. Ele é ladrão. A Bíblia diz que ele é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Começa lá a botar com Satanás. Começa a acordar de madrugada. Sabe por quê? Porque aquilo vai entrar. Deixa um legado. Que legado você tem deixado? O legado é que de manhã você é crente, de tarde você é mais ou menos, de noite você não é nada. O legado é: mas os meus amigos tomam uma cerveja. Não vou tomar cerveja, só vou andar ali com eles. Faça isso não. Você está sentando na mesa dos escarnecedores. Satanás é invasor. Ele acha uma brecha, ele entra e ele destrói. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas muitas vezes nós vamos negligenciando. Aí tem aqueles que dizem: não, eu não posso fazer nada para Deus, porque meu filho, eu tenho que cuidar dele. Não tenho que fazer isso pelo meu filho. Mas meu filho. O seu filho precisa achar em você uma postura de mulher e de homem de Deus. Ele precisa saber que você é uma mulher de Deus. A minha filha, ela pode dizer: minha mãe e meu pai são homens e mulheres de Deus. Porque ela sabe das lutas que nós enfrentamos. E ela jamais viu a gente desistir. Jamais. Muito pelo contrário. Ela viu as noites, os gemidos inexprimíveis que nós tivemos pela nossa vida, pela nossa família e pela igreja de Cristo Jesus. Agora você tem negociado sua família e o preço é alto. O preço é muito alto. Olha para a história de Davi. Já que você diz assim: eu vou estar morto, não vou ver mais nada. Olha para a história de Davi. Davi, ele teve que ver a situação precária que a família dele entrou por causa de uma atitude errada dele, por causa do pecado dele. Deus, ele perdoa, mas as consequências vêm. Ele não vai te isentar das consequências. Ele não isentou Davi das consequências. Ele perdoou, mas ele não isentou. Então, igreja, o tempo de nós consertarmos é hoje, é agora. O tempo de nós olharmos para Jesus e dizer: Deus, o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é tudo na minha vida. E a minha família também é tudo na minha família. Na minha vida. Não negocie a sua família. Não negocie a sua casa. Deus, ele tem promessa para aqueles que buscam. Quando você vê essa palavra, você acha: é uma promessa. Não. Ele tomou uma atitude. Ele profetizou sobre a família dele. A promessa só vai cumprir na sua vida se você for fiel a Deus, se você andar nos caminhos de Deus, se você verdadeiramente viver aquilo que Deus te ordenar. O que será do nosso povo futuro se nós estamos nos cedendo a este século, vivendo o que este século quer? O que será dessa nação? Porque a nossa nação, eu estou aqui hoje por causa de alguém que orou, de alguém que clamou, de alguém que tem marca no joelho, de alguém que tem dor no osso da perna, porque passou a vida clamando pela família. E nós estamos fazendo isso?
Então, igreja, é tempo de nós olharmos para Jesus e não mais queremos carregar as coisas desse mundo, porque ela não faz mais parte de nós. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Nós somos nova criatura, e como nova criatura, tudo tem que se fazer novo nas nossas vidas. Se você tem andado por caminhos errados, se conserte hoje. Você tem família. Se você não tem, se eu sou jovem, não tem, você vai ter. Porque eu estou profetizando que você vai ter uma família, que você vai ter filhos. Mas eu quero que você profetiza que os seus filhos serão bem-aventurados. Eu quero que você profetiza sobre os seus filhos. Eu estou profetizando a vocês solteiros que vocês terão uma família, serão prósperos, serão bem-aventurados. Mas vocês terão que ter a responsabilidade pela sua família. Amém, igreja? Amém, jovens? Dê um amém aí para vir casamento para a vida de vocês. Dê um glória a Deus aí. Deus quer mover o sobrenatural, Ele quer. Mas começa dentro de você. A história, quem pode mudar é você. 2020 vai ser abençoado? Vai, se você fizer diferente. Se você vestir realmente vestes brancas, alva como a neve. Satanás não resiste. Vestes brancas, alva como a neve, não. Satanás, quando tu vai andando dentro de casa com as vestimentas de Jesus Cristo, ele tem que fugir. Porque aquilo ali, você sabe que a claridade, ela ofusca a escuridão. Você acha que a escuridão resiste? Apaga essas luzes tudinho. Acende só uma, apaga aí, pode apagar aí para mim, apaga aí por favor, apaga aí. Apague tudinho. Vem aqui alguém, apaga ali em cima. Não vai ficar bem escuro porque está cedo, né, gente? Mas olha só, olha o escuro. Ó, já deu uma dificuldade para ver, não deu? Pode ficar aí, filha, fica aí. Está escuro. Se o seu lar está assim, se a sua casa está assim, acende a luz de Cristo Jesus na sua vida. Se enche da presença dEle, porque você é luz. E aí quando você entrar lá na sua casa, que você entrar cheio de luz, a escuridão, ela bate em retirada, ela é vencida, ela é rompida pela presença de Deus na sua casa. Satanás, ele não resiste à presença de Deus. Satanás, ele não resiste ao poder de Deus. Quando você se veste, quando você toma posse das vestes brancas, que ele diz, eis que eu tenho vestes brancas, alvas como a neve para aqueles que me buscam, que você entra dentro da tua casa, a luz, que é o Espírito Santo de Deus, ela se acende. E cadê a escuridão? A escuridão, ela tem que sair da sua vida e da sua casa, mas você precisa entender que você é o agente que vai destruir a escuridão que está na sua casa, na sua vida e na sua família. Você é esse agente. Deus chamou, foi você para estar aqui hoje. Ele escolheu você no meio de uma multidão para estar aqui, para receber vestes brancas. E quando você entrar, Satanás não vai resistir. Há poder no nome de Jesus. Mas se você continuar na mesma, minha roupa está mais ou menos. Não. Deus quer te dar vestes brancas, alvas como a neve. Mas Ele não te força. Ele não te obriga. Para você receber, você tem que aceitar. Sai dessa escuridão. Sai do pecado. Sai dessa miséria chamada rede social, que aprisiona, que enche os seus olhos daquilo que não é de Deus. Se você não resiste, então não tenha. Melhor que você não tenha do que você ir para o inferno e levar a sua família para o inferno. Eu não faço. Tem muita gente aqui que está carregando maldição por causa daquilo que ele plantou. Mas ele bate no peito, não faço. Sai desses vídeos de pornografia. Isso é coisa do diabo. Satanás, ele entra, isso é aliança maligna. Satanás entra dentro do seu lar e destrói o seu lar. Sai das más conversações. Deixe de ouvir aquilo que não é de Deus. Deixa de ouvir aquilo que não é de Deus. Igreja,
Busque ao Senhor enquanto há tempo de buscar, porque haverá um tempo que nós não teremos mais como buscar. O tempo é agora, é hoje. E essa palavra para fechar, 2 Coríntios, coloca isso no seu coração. Abre aí, 2 Coríntios 6,14. Não basta só você ter fé, não basta só você crer, você tem que andar nos caminhos do Senhor. Porque uma mensagem que foi falada hoje aqui, que eu fui criado ouvindo. O diabo, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Tem gente que crê de estremecer, mas ele não obedece. E aí depois ele quer questionar Deus. Por que tudo dá errado na minha vida? Então não basta só você crer. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que harmonia? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, igreja? Essa palavra é de Deus, não sou eu que estou dizendo. Aqui está escrito aquilo que Deus mandou, está aqui na Bíblia. Se você tem andado em julgo desigual, se você tem andado em cima do muro, Deus não está contigo. Porque Deus, Ele não anda com aquele que anda em incredulidade. Então, o tempo de nós mudarmos é agora, é hoje. O tempo de nós termos a mente transformada é agora, é hoje. Jovens, sai de cima do muro. Para de ficar encantado com os encantamentos do mundo, porque eles levam à morte. Tá? Tem muita gente sofrendo, tem muita gente gemendo. Eu atendo aqui no gabinete gente que quer se suicidar todo dia. Sabe por quê? Porque nada na casa dos pais dele estava bom. E eles foram para o mundo. E o mundo os encantou. E parecia ser tudo muito bom. Mas acabou, passou. E agora o que eles carregam é dor. Um espírito de insatisfação. Eu estou insatisfeito com isso, estou insatisfeito com aquilo. Estou insatisfeito com a igreja. Se você está insatisfeito com a igreja, você está insatisfeito com Deus. Porque você não tem buscado Deus como você deveria. Porque quando nós estamos cheios de Deus, tudo que é ministrado, a gente recebe com amor. E aquilo que não é da parte de Deus, a gente lança fora. A gente retém só o que é bom. Se converte a Jesus Cristo de fato e de verdade. Sai da comunhão do que é errado. Se você está vivendo maridalmente, não é casado, procure os pastores da igreja e se case. Se você está se abrasando, pastor, eu quero casar. Porque eu quero ter comunhão com Deus. Sai do pecado. O pecado gera morte, é bíblico. Você acha que Deus vai pegar e mudar o estatuto dele só porque é você? Não, não vai. Então se conserte com Deus. Esposos, a Bíblia diz para você amar sua esposa como Cristo Jesus ama a igreja. Ame a sua esposa, zele por ela, cuide dela. Seja o provedor da casa. Esposas, a Bíblia diz que nós temos que ser submissa aos nossos esposos. Seja submissa, mas o meu marido não merece. Mas eu sirvo um Deus vivo. E eu não faço por ninguém, eu faço pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me traz vida, me traz alegria, me traz paz, me traz o cumprimento da palavra. O cumprimento das promessas só virão sobre a sua vida quando você entender que você tem que fazer a sua parte. Filhos, obedecei aos vossos pais.
Porque há promessa para os filhos que obedecem aos pais. Esse demônio que tem usado os filhos, ele não tem mais poder sobre essa igreja. Porque nós, como pastores dessa igreja, nós vamos nos levantar em oração. E esse demônio, ele vai ter que sair da vida desses jovens. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos é herança do Senhor para as nossas vidas. Pais, estenda a mão sobre os seus filhos e diga: Satanás, a mente do meu filho é lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. Bate em retirada, sai da mente deles. Solta o coração dos meus filhos. Gaste madrugadas clamando, mas não aceita perder para Satanás. Chega de ser perdedor. Não foi para isso que Deus nos chamou. Hoje, sai daqui hoje. Meus filhos não estão vindo aqui, mas a partir de hoje eu vou fazer um culto. Sai daqui hoje, dizendo: eu vou fazer um culto familiar na minha casa. Mas eu não sei fazer. Lê um salmo. Lê um versículozinho. Canta um louvor. Não sei cantar, não. É você e Deus. Coloca lá e vai seguindo o louvor. Mas faça alguma coisa. Faça algo diferente. Chama a atenção de Deus para sua casa. Levanta de madrugada. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu lembrei do testemunho da pastora Tânia. Tainá sabe muito testemunho, até mais que eu, que está na até memória melhor. Que ela dizia que ela era uma pastora abençoada. Pensa numa pastora cheia de Deus. Mas, na igreja, estava tudo bem. Ela libertava o filho de todo mundo. As cadeias se quebravam. Você também ouviu, não viu? As cadeias se quebravam. Ela era bem-aventurada. Mas quando ela chegava em casa, ela deparava com o filho que ainda não chegou, né, Tainá, assim? E na madrugada o filho chegava drogado, ela contendia com ele, ele contendia com ela, a filha também, não era? E aí quando foi um dia ela estava em casa, ela estava na igreja, o Espírito Santo falou para ela da autoridade que ela tinha, da autoridade que Deus tinha delegado para ela. E aí ela disse, mas Deus também falou para ela do amor que ela tinha que ter por aqueles filhos, rebelde, difícil. E ela saiu de casa. E ela saiu da igreja. E ela chegou em casa. E o filho dela chegou bêbado, não foi? Ou drogado. De madrugada foi tomar banho. Ela foi lá, pegou a melhor toalha, não foi? Pegou a melhor toalha. Entregou na mão dele. Deus, eu consagro essa toalha. E ele ficou todo sem graça, constrangido. Porque quando a gente está vivendo coisa difícil, a gente quer dificultar a vida do marido, a vida dos filhos, não é? Quando eles não querem ser aquilo que nós queremos. Eu mesmo fazia isso. Eu cozinhava a comida. Bom, 2 horas o Júnior não chegou, vou jogar a comida fora, vou tampar a panela e ele que se exploda. Simples assim. Tava legal, não tava certinha. Aí um dia Deus falou, vai nessa. Tu vai terminar sozinha. Tu não tem profissão, não tem estudo, não tem nada, não vai passar fome. Mas aí deu tempo de Deus trazer luz à verdade dele para a minha vida. E aí aquela mulher entregou aquela toalha para o filho e de repente, meu filho, você quer um caldinho? Se fosse o Júlio, dizia, está envenenado. Você quer um caldinho, filho? Ué, mãe, o que está acontecendo? Não, meu filho, você é um presente de Deus para a minha vida. Eu? É. E aí Deus começou a mudar a história daquela mulher naquele dia. Porque ela levou aquilo que ela fazia pelos outros, ela levou para dentro da casa dela. Aquele amor, aquele carinho, aquele respeito. E hoje os filhos dela são servos do Deus vivo. Se converteu ao Senhor. Então, igreja, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. 2020, toda vez que eu pregar eu vou te dizer, 2020 vai ser o ano da conquista. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Fique de pé. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você de repente tem sido uma esposa ou um marido negligente ou uma mãe negligente. Eu não sei se você é vítima de uma mãe que foi negligente, de um pai que foi negligente. Eu já pedi perdão pela minha filha, porque teve um momento na minha vida que a igreja se tornou mais importante do que ela. Mas Deus também abriu a mente dela para ela entender que nós não tínhamos a experiência nem a maturidade que nós temos hoje. E as consequências na vida dela foram muito difíceis. Porque eu negligenciei a minha casa, a minha família. E eu não tenho vergonha de dizer isso para a igreja, porque eu passei.
E se eu passei, eu quero que vocês não passem. E é por isso que eu estou profetizando na vida de vocês, para vocês não passarem. E ela, como ela disse, de dia a nossa casa era o quê? Era a delegacia. E à noite era o corpo de bombeiro. Porque de dia a gente estava resolvendo os problemas, né? E à noite nós estávamos socorrendo e parece que era uma coisa, sempre tinha alguém doente. Até nós entendermos que nós tínhamos uma família custou. E eu não quero que vocês vivam parte do que eu vivi. É por isso que eu estou orientando vocês, para fazer a diferença hoje. Amém, igreja? Não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais são as suas dores, os seus traumas. Eu não sei se você passou por uma igreja que talvez abusou, porque não existe só abuso sexual, o abuso moral também dói. O abuso físico dói. Toda espécie de abuso. Tudo que passa do normal causa dor. Tudo na nossa vida tem que ter moderação. Tudo que vai para o extremo é ruim. Até servir a Deus de forma extrema é ruim. Então peça a Deus para Ele te dar domínio próprio, autocontrole, para você fazer tudo na medida certa. Porque esse ano, essa igreja vai ter famílias reconstruídas, restauradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Essa campanha, ela começou no primeiro mês do ano. Não foi proposital. O pastor acho que nem pensou nisso. Mas nós estamos profetizando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como Josué, pastor Júlio pergunta à igreja, que ele é a autoridade, ele é o anjo da igreja aqui. Ele pergunta, a quem você escolhe? O Deus que eu estou buscando, o Deus que eu estou profetizando, ou o Deus desse século, desse mundo, que te oferece status, que te oferece nome, mas rouba a sua família? Pastor Júlio está perguntando para a igreja. Quem quer servir o Deus junto com Ele? Buscar Deus junto com Ele. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Porque nós estamos vestindo a camisa do Evangelho de Cristo Jesus. E nós veremos grandes testemunhos nessa igreja. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor conhece nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor conhece aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causou trauma. O Senhor conhece aquilo que nos constrange. Senhor, quantas pessoas têm tantas coisas dentro do seu coração, Pai, que dependendo do que fala, Senhor, é como se o matasse. Mas o Senhor é o nosso Deus, e há cura no teu nome, há cura no Senhor Jesus. E hoje eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos curar de toda palavra que não veio de ti. Senhor, nesse dia de hoje, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós quebramos toda palavra, Senhor, de maldição que foi lançada sobre as nossas vidas. Nós confessamos as palavras que nós falamos, Pai, e que Satanás pegou para trazer maldição na nossa casa, na nossa família. Nós confessamos e pedimos perdão ao Senhor. Perdoa os pais, perdoa as mães, perdoa os filhos, Senhor, nesse dia de hoje. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as esposas, perdoa o marido, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão. Nós pedimos perdão à nossa família. Você que está aqui, está com o seu familiar, peça perdão para ele. Diga, olha, me perdoa se eu te feri, se eu te ofendi, me perdoa. Porque eu quero sair daqui hoje cantando o hino da vitória. Eu quero sair daqui com as vestes brancas de Jesus na minha vida. Eu quero sair para prosperar. Não tenha vergonha de pedir perdão para os seus filhos. Às vezes você se humilhar para um filho parece ser fora do contexto, parece ser ruim. Mas isso pode trazer algo sobrenatural para a vida dos seus filhos. Pode mudar a sorte dos seus filhos. Se você ter essa possibilidade, peça perdão. Se você ter essa possibilidade de falar, pai, me perdoa. Peça perdão ao seu pai, à sua mãe. Se eles não estão aqui, peça perdão a Deus. Diga, Deus, me perdoa. Me perdoa se eu errei como mãe, se eu errei como esposa, se eu errei como filho. Me perdoa, Senhor. Mas quebra hoje essa maldição na minha família. Porque eu abençoo a minha família. Eu abençoo a minha casa. E eu piso na minha casa. E diga, minha casa servirá ao meu Deus. Porque o meu Deus pode todas as coisas. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu decido hoje. Você que é pai, profetiza hoje. Eu decido
falar de Jesus, e ele também vai sentir o desejo de falar de Jesus. Seja um exemplo vivo da palavra de Deus, que você receba de Cristo Jesus a unção do profeta, que assim como aquele profeta profetizou sobre a família, sobre aquela cidade, e muitos levantaram a mão e disseram: eu quero servir o seu Deus, eu quero andar com você, eu abro mão dos deuses estranhos para andar com um Deus Todo-Poderoso. Hoje, Pai, nós dissemos ao Senhor: eu abro mão de tudo que não vem de Ti, eu abro mão das minhas vontades, ó Deus, para fazer a Tua vontade, porque eu sei que grande é o que o Senhor tem para a minha vida. Amém, igreja, o louvor pode subir. Você que está aqui nessa noite, e você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Enquanto você não aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você é apenas uma criatura. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, você passa a ser filho ungido. Você recebe as promessas de Deus sobre a sua vida. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador? Eu só preciso que você levante a sua mão, para que nós possamos orar e te abençoar. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amanhã já é outro dia. Hoje você está aqui. Você está aqui porque Deus marcou um encontro com você. Tem alguém que quer aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador? Levanta a sua mão, porque nós queremos te abençoar.